Paz e luz, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e que a sua palavra seja fecunda no seu coração. Continuamos a viver o tempo pascal, em que a vitória de Cristo sobre a morte nos enche de esperança. Nesta quinta-feira, a liturgia nos convida a renovar a nossa confiança em Cristo e nos chama à obediência a Deus, a exemplo dos apóstolos. Cultivando uma fé mais decidida, mais corajosa e mais obediente, celebremos na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala da coragem dos apóstolos ao enfrentarem as autoridades religiosas, obedecendo a Deus e testemunhando a verdade. Eles se mantiveram firmes em sua fé em Cristo ressuscitado e no seu compromisso com a verdade. No Evangelho de hoje, mais uma vez, a palavra de Deus nos aponta dois caminhos: o de quem crê em Jesus e anda sob a sua luz, e o caminho de quem não crê e vive sob as regras do mundo. Somos convidados à vida plena, guiada pela palavra, pelo Espírito de Deus, não pelas vontades dos homens. No entanto, temos livre arbítrio para decidir qual caminho escolher. Irmãos, aumentemos a nossa fé em Cristo exaltado pelo Pai e sigamos o seu projeto de salvação para nós. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes nesse caminho, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Que Ele ilumine a nossa consciência e nos dê a graça de enxergar nossas falhas. Que Ele nos cumule de força e discernimento para corrigi-las, voltando a andar na sua estrada. Escolhamos a obediência a Deus, antes que a obediência aos homens. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste momento, com a alma sedenta da tua presença, nosso coração se prostra diante de ti. Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas, os combates escondidos no coração, os medos que tantas vezes nos silenciam, as inquietações que nos roubam a paz e as resistências que ainda nos impedem de te pertencer por inteiro. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu és a verdade que não passa. Só tu podes conduzir nossa alma ao Pai. Nós te pedimos, dá-nos a coragem dos apóstolos. Quando o mundo quiser calar a tua voz dentro de nós, faz-nos permanecer fiéis. Quando for difícil obedecer, ensina-nos a escolher a tua vontade. Quando vierem as provações, sustenta-nos com tua graça. Que nós nunca prefiramos a aprovação dos homens à fidelidade do teu coração. Tu vieste do céu e estás acima de tudo. Por isso, Senhor, eleva também o nosso olhar. Arranca-nos das prisões da vaidade, do pecado, da autossuficiência e da tibieza espiritual.
Não permitas que vivamos presos apenas ao que é passageiro, mas faz-nos buscar as coisas do alto, onde está o verdadeiro sentido da nossa existência. Senhor, nós cremos em Ti. Cremos que quem acolhe a Tua palavra, acolhe a própria verdade do Pai. Por isso nós te pedimos, fala ao nosso coração. Que a Tua voz seja mais forte do que os nossos medos, mais forte do que as distrações do mundo, mais forte do que todo desânimo. Vem, Senhor, e cura o que em nós está ferido. Consola as nossas tristezas mais profundas. Visita as áreas da nossa vida que ainda não foram plenamente iluminadas por Tua luz. Recolhe nossas lágrimas, fortalece nossa fé, purifica nossas intenções e faz nascer em nós uma obediência amorosa, sincera e total. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, família, trabalhos, preocupações, enfermidades, sonhos e lutas. Toma tudo em Tuas mãos. Que nada em nós resista ao Teu amor, que nada em nós se feche à Tua graça, que nada em nós se afaste da Tua verdade. Permanece conosco neste dia, guarda-nos na Tua paz, conduze-nos pela Tua luz. Queremos perseverar até o fim no Teu amor. Guarda-nos sempre em Ti. Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus fortaleça o seu coração, permaneça na paz de Jesus e que você siga firme, iluminado pela palavra do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.